Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje, nós estamos recebendo a psicóloga doutora Daniela Camargo. Seja bem-vinda. Prazer, meu nome é Daniela Camargo, sou psicóloga clínica, estou muito feliz em fazer parte desse podcast e dar um pouquinho da minha contribuição sobre a psicologia. Maravilha, nós que estamos felizes em recebê-la, é recíproco, tenho certeza. Aproveito o ensejo da introdução para lembrar a você para curtir e compartilhar este e os demais episódios do nosso podcast com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Aproveito ainda para dizer que este podcast e os demais episódios são gravados no espaço da 20 Medical Offices, um espaço de cowork voltado para profissionais da área da saúde, como eu e como você, que destilam garbo e elegância no seu atendimento e procuram um lugar para atender na região de São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Doutora, seja bem-vinda. Nós temos todo um rito que a gente segue aqui nos nossos episódios. Nós vamos falar um pouquinho do seu currículo, vamos falar sobre as suas redes sociais durante o episódio e vamos dar abertura para você, certo? A doutora Daniela Camargo, a rede social dela, o Instagram é @_PsiDaniCamargo, _PsiDaniCamargo, _PSI Dani Camargo. Ela é formada em psicologia pela Universidade Anhanguera, pós-graduada em neuropsicologia pela FARESE e tem capacitação e aprofundamento em terapia cognitivo-comportamental. Além disso, é escritora, tendo participado da construção do livro Saúde Mental, uma dose diária de psicologia para uma vida equilibrada, sendo responsável principalmente pela elaboração do capítulo 12, que fala sobre suicídio, como entender e lidar com essa trágica realidade. Já dá para perceber que será um episódio fenomenal de um tema muito importante, já que estamos entrando agora em setembro, que é um mês que chama bastante atenção para essa parte. Mas vamos deixar isso para o transcorrer do nosso episódio. Como já é praxe aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é Daniela Camargo, como chegamos até aqui. Você é parente do Zezé de Camargo? Não. Brincadeiras à parte, por gentileza, fique à vontade, fale sobre você. Bom, em primeiro lugar, eu sou deficiente auditiva, né? Você me perguntou das curiosidades enquanto estávamos nos bastidores, né? Eu falei, não vou falar, sou deficiente auditiva, uso aparelho bilateral, mas super tranquila com isso. Eu tenho oteosclerose, uma doença congênita, porém a minha não tem uma causa definida. E justo a psicologia me escolheu e eu preciso dos meus ouvidos, né? Uma curiosidade. E antes de eu ser psicóloga, fui professora, dei aula por 12 anos, educação infantil, então eu também atendo crianças no consultório, de crianças a idosos. Né? E depois de mais de uma década sem estudar, sem fazer nenhum tipo de curso, resolvi fazer o Enem para fazer uma transição de carreira. Fui fazer o Enem por fazer, né, curiosidade, e consegui atingir a nota máxima, ganhei uma bolsa de 100%, só que eu não tinha uma graduação ainda escolhida. E a minha pontuação, ela até alcançava para medicina, mas era lá onde Judas perdeu as botas, e eu nunca quis ser médica. E eu gosto muito de estar lidando com pessoas, acolhendo. Então, pensei em assistente social, que foi a minha primeira opção. E só que daí não formou turma. E a segunda era a psicologia. E eu falo que a psicologia me escolheu e hoje eu encontrei o real sentido e propósito da minha vida exercendo a minha profissão. Entendi, poxa, que história interessante isso aí, porque na verdade as pessoas, hoje a gente vive uma realidade em que o pessoal escolhe as coisas apenas por status e por dinheiro, e aí medicina, que já foi uma profissão que deu muito isso, hoje em dia nem tanto, o pessoal coloca em primeiro lugar e na verdade você colocou na frente aí mais o desejo de fato, poxa, isso é muito importante e tenho certeza que e por isso também, certamente, você é muito boa no que faz. E já ouvi falar muito bem de você. Não é à toa que a gente insistiu nos bastidores para que você fosse convidada.
Mas assim, eu já adianto, os outros episódios que a gente tem aqui do Papo 20, eles deixam muito claro isso, que eu sou um apaixonado por reumato, que é a área que eu atendo, mas eu também gosto demais de tudo aquilo que envolve a psique humana. Eu acho assim uma das áreas mais fantásticas do saber em geral e admiro muito quem tem a finese, quem tem a habilidade para lidar com isso, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de... Vamos puxar já sobre o assunto mais pujante relacionado ao que a gente estava conversando, que é justamente essa parte do livro que você escreveu, que tem a ver com a ideação suicida, com as pessoas que chegam a esse momento trágico de decidir tirar a própria vida. De onde surgiu isso, essa ideia de focar nessa parte? Então, isso é um assunto que chega muito ao consultório e o que a gente percebe é que as pessoas chegam com um diagnóstico, um sintoma, mas não entendem o que acontece com ela. Eu trabalho com a abordagem terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC que você falou aí na minha especialização. O que essa abordagem trabalha? A gente trabalha um tripé: pensamentos, sentimentos e comportamentos, ou não necessariamente nessa ordem. Pode ser o sentimento primeiro, o pensamento, mas automaticamente eu caio no comportamento. Então, quando os meus pensamentos estão desorganizados, eu sinto as minhas emoções. Não existe emoção boa e emoção ruim. Embora tem psicólogo que fala de um jeito, de outro, mas se você parar para analisar, todas as emoções são importantes. E elas fazem parte da nossa construção de vida. Mas o indivíduo que chega no consultório querendo tirar a própria vida, já recebi vários, né? Ele não entende que são as vivências, as histórias deles que não tiveram habilidades para lidar com isso, que chega ao ponto de pensar em suicídio. E é um tema que vira até um tabu, porque as pessoas falam, é melhor não falar, porque se a pessoa já está tendo ideação suicida, corre-se o risco de dar ideia, né? Mas quando você fala de uma forma equivocada, sim. Por isso, partiu a vontade de colocar na teoria mesmo, né? Ideias. O meu capítulo é como entender e lidar, né? Não só para quem está passando por esse sentimento e esse pensamento de ideias suicidas, mas como para alguém que se conheça, um amigo, um ente querido da família que está passando por isso. Eu não sei como lidar, porque a gente escuta muito falando, a pessoa diz que quer morrer, a pessoa quer tirar a própria vida, e aqui em São José dos Campos a gente tem visto muitos casos, né? Principalmente aqui nesse bairro. Né? Tem sido recente os casos que têm ocorrido, não sei se tem chegado até você, mas como eu sou psicóloga, chega muito. Então, eu quis colocar para orientar como prevenção, né? Você falou do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele chegou no Brasil em 2015, é recente, isso já é mundial, mas no Brasil chegou em 2015 e foi uma campanha do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que inclusive tem um número que é 188, que as pessoas podem ligar 24 horas, que tem atendimento ali. Também pela ABAP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e também do CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, eles iniciaram, né, essa campanha do Setembro Amarelo como prevenção. E nós, da área da psicologia, nós psicólogos, trabalhamos muito com a prevenção, que a gente fala que se chama psicoeducação. Não sei se para você que é médico, né, não sei se você trabalha com esse termo, mas para nós, psicoeducação nada mais é do que a prevenção, que é composta de informação com intervenção, porque não adianta só eu ter a informação e não saber intervir. Então, é isso que eu coloco no meu capítulo aqui, né? Técnicas, tanto para o leitor, ou quanto você que estiver lendo e souber de alguém que você saiba ajudar a lidar com isso. Entendi. Vamos repetir o nome do livro, porque isso é muito interessante. Se quiser mostrar, inclusive, para a câmera que está ali. Aqui a gente fala, aumente o seu nível de felicidade, saúde mental,
uma dose diária de psicologia para uma vida equilibrada. Esse livro, a ideia é saúde mental para todos, tanto que a aquisição dele é um valor irrisório, porque é um livro de 326 páginas, né, e a gente não está ganhando quase nada em cima para que seja divulgado mesmo. E esse livro, assim, foi 15 profissionais da área da saúde que elaboramos esse livro, e os temas assim são incríveis, né? Já começa assim, a arte de dizer não, aprenda a expressar as suas necessidades e se fazer respeitado sem culpa, porque a culpa é um dos sentimentos que leva ao suicídio se você não sabe lidar com ela. Né? O outro é sobre depressão. Depressão não é frescura, como reconhecer, prevenir e enfrentar a doença mais incapacitante do cérebro. E por aí vai. A gente fala de mentes inquietas, e eu digo assim, que um dos últimos capítulos, né, o meu é o 12, mas um dos últimos capítulos é o meu, como entender e lidar com essa trágica realidade. Esse livro você não precisa ler capítulo por capítulo, você pode ler aleatório. Entendido. De acordo com o tema que te chame mais atenção. Mas assim, se você prestar atenção, que fala sobre a ansiedade, a depressão, se você não cuida dessas causas, infelizmente você vai cair no meu último capítulo, que é o suicídio. Puxa. Porque... E ele é o último, né? Que coisa. Sim. Olha, eu achei tão interessante que, claro que a gente não vai falar sobre as técnicas que estão aí, mas acho que vale a pena até a gente falar sobre os capítulos que tem aí. Tem sobre ansiedade, tem qual outro? Sim, já vou ler. Eu falei da depressão, né? O estereótipo da madrasta, um guia para construir relacionamentos amorosos e saudáveis. Síndrome do impostor, como entender e superar essa insegurança. Mentes inquietas, como lidar com o TDAH. Autoestima como hábito, aprenda a reconhecer as suas virtudes e resgate o amor próprio. Desapegue do que te faz sofrer, liberte-se de relacionamentos tóxicos. Meu filho é autista, como lidar com o autismo? Mentes ansiosas, a ansiedade nossa de cada dia, como enfrentar a ansiedade generalizada, até que a morte nos separe. Como a cultura e os conceitos religiosos distorcidos podem contribuir para a manutenção de relacionamentos abusivos. Não consigo emagrecer. Um olhar sobre o corpo, comportamento e alimentação. Suicídio. Como entender e lidar com essa trágica realidade. Tenho medo de pessoas, medo de falar, tenho medo de ser criticado. O que será isso? Ansiedade não é doença. Aprenda a lidar com ela segundo a neurociência. Maternidade, presente ou fardo, encontrando alegria e propósito em meio aos desafios diários. Poxa vida, é um livraço, hein? Sim. E como fazer para ter acesso, para comprar esse livro? Ele está disponível onde? Como faz? É só entrar em contato comigo mesmo. E pelo _ Psidani Camargo? Ou tem algum número de telefone? Pelo WhatsApp, 12 99720 4438. 99720 4438. Maravilha, então você está vendo aí que é um livraço, tem da parte de psicologia e tudo mais para diversos temas, com uma abordagem certamente muito direcionada por quem vivencia isso mais na prática e de perto, né? Poxa, muito legal mesmo. É saúde mental, muito bom. E é uma linguagem fácil, tanto que assim eu sempre peço feedback para as pessoas que compraram, né? E desde adolescente a idosos, todo mundo dá o feedback não fácil de entender, porque assim a ideia não é colocar palavras difíceis, teoria, palavras pagar de inteligentão, o negócio é resolver problemas mesmo. Não, é a pessoa ler e entender, e tem técnicas, e assim, o legal é que a gente foi colocando até históricos de vivências com pacientes reais que chegaram à terapia, só que com nome fictício, idade fictícia, porque a gente não pode revelar, né, o paciente, mas todos os casos que tem aqui são casos reais. Para quê? Para que a pessoa leia e perceba, poxa, alguém passou por isso que eu estou passando e teve solução, então vai ter para mim também.
e tem ferramentas para aprender a lidar com a ansiedade, com a depressão, ou seja, são 15 terapias diferentes. Inclusive, assim, quando a pessoa liga e quer atendimento, eu não tenho horário, estou com a agenda cheia, eu falo, ó, eu não tenho horário disponível agora, mas eu tenho um livro que pode estar te ajudando enquanto a gente vai remanejando o horário ali. Tem ajudado bastante. Poxa, muito legal mesmo. Só pegando um gancho, uma coisa muito interessante que você falou e que mudou muito a minha visão sobre a psicologia, isso faz uns 4 ou 5 anos. Eu ainda morava em São Paulo, eu comecei a fazer terapia com um rapaz lá que foi um psicólogo excepcional na minha vida. E uma das coisas que mais me fez uma virada de chave foi exatamente isso, porque ele sempre trazia à luz dos fatos algum pensamento, algum histórico de alguém, seja por um escritor, seja por uma visão de alguém, que deixava claro do tipo, olha, cara, você não é o primeiro que está sentindo isso aí, não. Não importa o quão doido você acha que você é, sabe? O quão maluco você é a ponto de falar assim, poxa, ninguém vai me entender. Tenha certeza, a sua maluquice, entre muitas aspas, certamente ela já aconteceu com alguém em algum momento, uma época que houveram diversas pessoas com um comportamento semelhante. Então isso traz um certo conforto, não um conforto para você permanecer daquele jeito, se for deletério para você, mas até para um mecanismo de autoaceitação. Muito legal mesmo. Parabéns pelo livro, parabéns pelo capítulo e parabéns pela carreira. Legal. Eu queria só também fazer mais um gancho, que uma vez, por curiosidade, quando lançou aquele negócio do OK Google, que você fala com o celular, né? OK Google, não sei o quê, um dos testes que eu fiz, e foi teste mesmo, eu perguntava sempre coisa assim, OK Google, aí a moça falava, né? Se eu estiver ativando o OK Google do seu celular, me desculpe. Aí entrava a moça e aí eu falava, poxa, eu estou muito triste. Aí ela falava, poxa, não fica triste, não sei o quê. Aí uma das coisas que eu falei, poxa, eu estou com vontade de me matar. E aí mas eu falei, não estava com vontade, foi apenas um teste mesmo. E aí a resposta é sempre alguma coisa do tipo, olha, você não está sozinho, liga para o 188, não sei o que, você vai ter acesso, não sei o quê. E eu fiz o mesmo teste recentemente com o ChatGPT. E aí mandei, estou muito triste, não sei o que e tal. E ele responde na hora, fala, não, fica assim, poxa, eu estou querendo acabar com a minha vida. Ele dá a resposta e direciona, fala, olha, você não está sozinho, liga para o 188, que você vai ter ajuda, procura ajuda de um profissional. Muito interessante, muito legal como que essas ferramentas também hoje em dia estão interagindo para auxiliar. Agora pergunto, para uma pessoa que, às vezes, a pessoa com o momento da ideação suicida, ela não demonstra. Então tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade, a família não percebe que a pessoa está no estado de depressão tão avançado. Óbvio, tem aqueles que avisam e tem alguns que, a gente ouve casos de pessoas que tiraram a própria vida e todo mundo falou, poxa, mas não fez sentido. Existe alguma forma para facilitar a identificação disso para um parente, para algum conhecido ajudar? Não? Olha, eu acho que isso é uma ideia um pouco equivocada, porque assim, a pessoa vai dando indícios. É a família que às vezes não tem uma estrutura para enxergar o que está acontecendo com o familiar dela, que fecha os olhos. Tipo aquela mãe que tem o filho que está usando drogas, todo mundo sabe, e ela depois é a última a saber. Ela sabia, mas ela não tem uma organização psíquica para dar conta disso, então ela não sabe. Porque assim, as falas de um indivíduo com ideação suicida, a minha vida é um peso, eu não aguento mais viver, nada para mim dá certo, eu devia ter morrido faz tempo, a vida é uma droga, eu paro de me socializar. Então, assim, são pequenos sinais, mas se a pessoa estiver atenta, isso está tudo aqui no livro, né? Para que você se alerte aos sinais de um suicídio iminente, para depois você falar, eu não sabia. Então, assim, não tem como não saber. Porque, assim, não acontece de uma hora para outra. É claro que, vamos colocar, os adolescentes que agem mais no impulso, principalmente dessa geração que a gente tem visto e acompanhado hoje, que não sabe lidar com frustração,
age no impulso. Ok, pode acontecer, porque quando eu tenho uma explosão de emoções, talvez eu não saiba manejar. Eu uso muito essa palavra no consultório, que nós não temos controle sobre as emoções. A gente escuta muito falando, muitos coaches, psicólogos, eu vou te ensinar a controlar as emoções. Como que você vai controlar algo que não tem controle? Porque as nossas emoções, elas são inatas e involuntárias. Se você falar para o seu coração, bate mais devagar aí, ele vai bater? Não vai, porque ele é um músculo e não tem controle. Então, as nossas emoções é a mesma coisa, não tenho controle sobre elas. Por isso, eu preciso conhecê-las para saber lidar com elas. E é isso que você disse aí lá do psicólogo, tal, de entender e de que as pessoas chegam. É isso, quando eu entendo e eu sou acolhido por um profissional da área, por isso que a gente sempre fala, se você não dá conta de lidar com tudo sozinho, não é vergonhoso. Busque ajuda, porque assim, a sua vida é muito preciosa e tem muitas coisas a serem feitas. De tudo que eu vou falar aqui, se esquecerem de tudo, o que precisa ser lembrado é que, assim como esses pensamentos de ideação suicidas, que eles são pensamentos distorcidos ou disfuncionais. Talvez você saiba o que é pensamento distorcido, mas quem está escutando e vendo não saiba. Né? Um pensamento distorcido, disfuncional, é um pensamento que ele não tem uma função adequada para o meu equilíbrio psicológico, para as minhas emoções. E isso vai tomando uma proporção gigantesca dentro de mim, que vai me levando a sentimentos distorcidos também. Por exemplo, eu tenho um pensamento de que ninguém liga para mim, ninguém me valoriza, aí eu tenho sentimentos de fracasso, de incapacidade, e esses sentimentos e esses pensamentos distorcidos, eles vão levando a uma desesperança, um desespero, né, que faz com que a pessoa, essa desesperança, ela olha para o futuro, não tem mais solução para a minha vida, não tenho mais esperança, eu já tentei de tudo e não consegui. E aí vem o desespero, eu preciso dar fim nesse sofrimento o quanto antes. E aí começa a vir as ideações suicidas. Porque, na verdade, a pessoa que pensa em se matar, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com esse sofrimento que é terrível para ela. Porque na ideia dela, na cabeça dela, ela já tentou de tudo e não conseguiu lidar com essas dificuldades da vida. E aí, no final, vem o desespero e pensamentos em cometer o ato. E aí ela até começa a falar para um amigo, sabe que eu andei vendo para comprar uma arma, né? Ela começa, pelas falas dela, dá um indício que tem alguma coisa errada. Só que também a gente cai naquela, a pessoa está querendo chamar atenção. Porque se ela quisesse se matar, ela já teria se matado. Isso é um equívoco. Porque, assim, se eu já percebo, né, se eu tenho a consciência de que se essa pessoa está querendo chamar atenção por essa via, ela não está bem. Né? Então, de toda forma, ela precisa de ajuda. E aí é a hora que entra. Como é que eu posso ajudar? Né? Tendo uma escuta ativa, e não apenas ouvir. Porque ouvir é diferente de escutar. Escutar é parar, é igual que a gente está fazendo aqui. Né? Você está me escutando. Né? E se eu não sei o que fazer com aquilo, seja sincero, mas chega para ela e fala assim, estou aqui para te ajudar, conta comigo. Mas esteja de verdade, porque assim, né, não dá... Sim, isso é uma responsabilidade coletiva. O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial. Não dá para pensar, é só por conta... o que mais ocorre é por conta da depressão, 90%. Mas não é só por isso. Abuso na infância, negligência na infância, problemas financeiros, relacionamentos frustrados. Então, assim, fenômeno multifatorial de responsabilidade coletiva, minha, sua, de todo mundo que está aqui. Né? Porque depois que acontece, não adianta, nossa, poderia ter feito alguma coisa? Poderia ter feito muita coisa. Então, o fato de você falar para a pessoa, conta comigo, de verdade, estou aqui, qualquer coisa, me liga, a hora que for, mas atende o telefone, de verdade, né? Se for um caso de emergência, se você vê ali na hora que a pessoa está em crise, porque a pessoa pode estar em crise. Uma vez eu estava terminando um atendimento,
estava na calçada, fui pegar o carro para ir embora, uma pessoa me liga que eu nem sei onde é, ela falou assim, eu vi o seu contato na rede social, eu estou desesperada, eu vou me matar, você pode me ajudar? Não sabia nem quem era, se isso era real. E eu comecei a conversar com ela, e ela começou a contar a história dela para mim, e eu consegui com que ela não praticasse o ato. Então, assim, é muito sério. É muito sério. É muito sério. E aí, o que a gente precisa? No momento de crise, eu não tinha como levá-la até o pronto atendimento, porque ela precisa ser medicada para conter essa crise. E depois disso, ela precisa começar com acompanhamento psiquiátrico, porque a medicação ela vai estar dando uma equilibrada aí, né? Mas tem a sua limitação. Sim. E também terapia, porque ela precisa entender que ela não tem bagagem, ela não tem um repertório, ela não tem habilidades comportamentais para lidar com as diferentes áreas da vida que acarretaram essas frustrações e esse sofrimento. Inclusive, até trouxe aqui, eu sou muito visual, por eu ser deficiência auditiva, então a gente trabalha muito com visual. Não sei se você conhece o radar das dimensões da vida. Não conheço. Deve ser fez terapia, né? Talvez você conhecesse, porque isso aqui é uma ferramenta básica que a gente trabalha com os pacientes, porque assim nós temos 6 dimensões na nossa vida. Perfeito. E dentro dessas 6 eu tenho mais 3. Ou seja, tem muitas dimensões na nossa vida que a gente precisa olhar para elas. Dimensão pessoal, interpessoal, ocupacional, material, recreativa e existencial. E essas áreas elas estão interligadas. E quando elas não estão bem, facilmente elas vão se espalhando, as dificuldades vão se acumulando, fazendo com que... Nessa ferramenta, desculpa, você vai marcando aqui, é um indicativo de piora? Não entendi. Não, eu passo essa ferramenta para o paciente. Aqui chama radar das dimensões da vida, mas ela também pode ser conhecida como roda da vida ou como ralo da felicidade. Por quê? Porque ela tem um formato... Hoje não, os ralos quase nem aparecem, mas o ralo de antigamente de um banheiro, ele tinha esse formato. Então, eu consigo perceber por onde a minha felicidade está escoando. Porque por que o paciente ele entra nessa crise, nessa desesperança, nesse desespero? Porque ele sente, eu não consigo ser feliz, eu não consigo resolver as minhas situações básicas da vida, e eu preciso acabar com esse sofrimento. Então, aqui, como a gente na psicologia não tem como medir, como vocês na medicina, né, com um exame de sangue, algo para mostrar. Então, quando eu faço, fica visível para o paciente a área que ele precisa canalizar mais as energias dele. Por exemplo, um paciente que trabalha muito, que é um workaholic, que está... A área ocupacional dele, que é o estudo, o trabalho... E as conquistas, ele só olha para isso. Então, quando ele vai marcar, de 1 a 10, quanto que você marcaria? Eu marcaria 10, porque está ótimo. Só que daí a gente vai para a área pessoal, que eu vou para o meu valor social, para a minha saúde, para o meu autocuidado, quanto que está? Meu valor pessoal está 5, a minha saúde está 3, eu estou obeso, eu não cuido da minha alimentação, estou com crise de ansiedade, estou com depressão... E aí eu vou para o autocuidado também 0. E se eu tenho um autoconceito pobre, vamos colocar assim, de mim, né, isso influencia muito. E ele vai acabar afetando todas as outras áreas. E aí, quando eu vejo, está tudo afetado. E aí, o que faz com que a pessoa se sinta... E agora? Não tem mais saída. Né? É insuportável viver com esses pensamentos... Eu preciso dar um jeito. A área existencial, que a gente ouve muito falar na terapia, é aquele vazio existencial. Então, quando eu não sei o sentido e o propósito da minha vida, eu caio no vazio existencial. Como é que está o seu existencial? Suas metas de vida, a sua espiritualidade? Né? Está 0. Então, automaticamente, essa pessoa não está conseguindo ser feliz. Né? E aí ela não entende... que ela precisa, a gente fala canalizar, né? Não só para uma área. A pessoa que canaliza só na academia, vai lá, descarrega as energias na academia e o resto. Não cuida da saúde mental, né? Não cuida da alimentação. Então, assim,
nós somos seres integrados. Claro. Não é? Antigamente existia uma visão dualista, né, de corpo e mente. Mas hoje já se fala que somos seres integrados. Então, eu preciso estar bem espiritualmente, fisicamente, materialmente, né? As minhas relações pessoais. E a terapia, vamos colocar assim, a terapia semanal. Porque tem gente que fala assim, eu queria fazer terapia uma vez por mês. É muito complexo, porque a cada semana você traz um conteúdo para ser trabalhado que rende muito. Mas quando tem um caso específico, como, por exemplo, a ideação suicida, já está instalado nesse paciente a depressão. Né? Por quê? Porque ele começa a se isolar. Porque eu começo a falar, olha, eu não estou bem, eu já devia ter morrido faz tempo. Aí vem o outro e fala, nossa, para de bobeira, você tem tudo, você tem uma casa enorme, você tem uma família linda, por que você fala isso? Só que ele não está entendendo que é nessas áreas da vida que está faltante. Né? E quando ele vai para a terapia, ele consegue perceber que área que ele precisa canalizar essas energias, para onde ele precisa olhar. Ele vai, é o autoconhecimento, que vai a cada semana trabalhando. O autoconhecimento que é olhar para si, para dentro, para a sua história, sem julgamento, que é o que você falou lá da terapia. Né? Por quê? Porque a validação é uma das chaves, porque quando eu sou validado, eu sou aceito. E muitas das vezes a gente não teve essa validação na infância. Por isso que é um fator multifatorial, o fenômeno multifatorial, porque pode vir lá da infância. Eu já sinto que meus pais não validaram as minhas falas, os meus sentimentos, aquele sempre que o pai... nada a ver, menino, isso aí que você fala é bobeira. Né? Eu não fui validado. Então, quando eu tenho algo nessa intensidade que eu não consigo mais suportar, eu não falo, eu me isolo. E aí é quando a depressão se instala. Porque, assim, a depressão nada mais é do que a etimologia da palavra que você vai falando é deprimir, humor rebaixado, um rebaixamento. Mas para nós, da área da psicologia, é um desamparo. Por quê? Porque quando eu começo a me desamparar, eu começo a me deprimir. Eu começo a não querer tomar banho, não querer comer, não tenho mais vida social. E aí vai virando uma bola de neve se eu não tenho alguém que me auxilie, porque sozinho eu não consigo, é vergonhoso buscar ajuda, e quando eu vejo, a pessoa cometeu o ato. Então, o que eu estava falando lá atrás, aí a gente foi... Não tem o menor problema. Que de tudo. Esse episódio eu estou até prefiro ficar mais calado, porque certamente eu acho que isso aqui é muito mais um serviço à comunidade do que uma questão de eu querer ficar te perguntando. Então, por favor, desembole. Sim, de tudo que... escutou o podcast, né? Só se lembre de uma coisa, que esses pensamentos, eles são reversíveis. Quando a pessoa vai para a terapia e ela começa... a minha abordagem assim, é incrível, porque a gente tem muitas ferramentas que fazem o paciente escrever, porque o nosso cérebro aprende por repetição, e eu consigo a visualizar aquilo que eu sinto, que eu penso no papel. Então, fica muito concreto aquilo. Então, quando eu começo a perceber que esses pensamentos de morte, essa ideação suicida, essa desesperança, esse desespero, eles têm jeito, eles são reversíveis, isso traz um alívio. E eu me sinto validado pela pessoa que está ali na frente, eu não estou sozinha. Né? Que eu falo para os meus pacientes, nós vamos fazer um combinado aqui, eu vou continuar te atendendo, mas você vai me prometer que você vai me ligar, eu estou aqui, estou à sua disposição. E também entrar em contato com uma rede de apoio. Né? Os amigos, os familiares, eles precisam saber chamar mesmo para o consultório e expor a real necessidade daquele paciente, para que entenda que não é frescura, que é real. Nem de longe. Poxa, muito legal essa questão da materialização e faz todo sentido, porque quando você tira daquele universinho da sua cabeça, é como se você estivesse trazendo luz aos fatos, trazendo para o mundo mesmo de fato. Sim. Né? E às vezes a pessoa até se assusta com, tipo, como que eu estou conseguindo pensar isso quando vê de fato no papel? Poxa, muito legal mesmo, muito legal. Você falou uma palavra fato. Isso é uma palavra que a minha abordagem a gente também trabalha muito. E tem uma frase que serve para todo mundo que está
está nos ouvindo, que eu falo para o paciente, ó, cola na geladeira, cola no seu guarda-roupa, cola num lugar aí que você vai lembrar. Que é assim, não são os fatos em si que geram sofrimentos, mas a interpretação que eu faço do fato. O que significa isso? Que não é o fato em si. Por exemplo, você passou perto de mim, eu te cumprimentei e você não me respondeu. Aí eu já começo a pensar aquilo. O que eu fiz para o Dr. Marcos? Eu cumprimentei, ele não me respondeu. Aí eu já começo. Os meus pensamentos são pensamentos distorcidos, pensamentos automáticos, né, que já começa a vir. Alguém falou alguma coisa para o Dr. Marcos, que eu falei alguma coisa dele e ele não olhou para mim. Né? Então, eu começo a criar. Então, não são os fatos em si, não é o fato de você não ter me cumprimentado que gera o sofrimento, mas a interpretação que eu estou fazendo desse fato. Aí, vamos supor, passou o fim do dia, eu fico com aquilo remoendo, chega de noite, eu não durmo pensando, aí no outro dia eu resolvo te ligar, Dr. Marcos, tá tudo bem? Porque ontem passei do seu lado, te cumprimentei e você não respondeu ao meu cumprimento. Aí você fala assim, não estou bem, eu recebi um diagnóstico não muito favorável, nem vi você. Aí eu percebo, poxa, não era comigo. Então, percebe que não são os fatos em si que geram sofrimento? E é isso, a pessoa que tem ideação suicida, ela tem muito pensamento distorcido. Qualquer fato pequenininho fica desse tamanho e ela começa um acúmulo de pensamentos e sentimentos distorcidos que acabam ao comportamento do ato suicida. Entendi. Poxa, que coisa. Deve ser uma complexidade atender esse perfil de paciente. Sim. Quando eu consultório na parte da reumato, eu faço parte do meu screening de perguntas sempre da parte emocional. Eu sempre pergunto queda de cabelo, parte gastrointestinal e também tem a parte psicossomática. Né? E eu sempre pergunto para o paciente. Óbvio, eu não tenho as ferramentas que você tem. A minha pergunta ela é mais direta para eu tentar direcionar. Então, se a pessoa está muito triste, se ela já pensou em atentar contra a própria vida, se ela já teve pensamentos de morte. E é impressionante o quanto vem aumentando, né? E o quanto tem correlação essa deterioração do estado emocional com o quadro reumático também. Mas uma coisa que eu percebo é que muitas vezes quando vem essa pergunta, do tipo, você já pensou em atentar contra a sua própria vida? Geralmente a pessoa nem responde, ela começa a chorar. Né? E é aquele choro que às vezes é incoercível, a pessoa não consegue parar de chorar. Né? E aí, eu, obviamente, respeito o momento da pessoa, não fico me metendo, porque eu acho que é complexo demais, mas sempre o direcionamento para quem vai saber abordar, e muito, muito bom saber que agora temos o seu número, o seu contato, temos um livro desse garbo para a gente poder indicar para as pessoas. E se você estiver numa situação difícil como essa, se você conhecer alguém que está numa situação problemática e que dá sinais de que a alegria de viver já está esvaindo, por favor, passe o contato desse episódio, passe o link para que a pessoa possa ver. Né? Não em ar de julgamento, pelo amor de Deus, nós não estamos julgando a tristeza de ninguém, nem de longe. Na verdade, o contrário disso não é frescura, mas né, vamos tentar distribuir o conhecimento, esse tipo de conteúdo para que as pessoas possam ter acesso. Às vezes, como a doutora falou, o pensamento está tão deturpado que a pessoa até quer ajuda, mas ela não sabe onde procurar. Quem sabe você não é a mão que vai oferecer o conforto. Né? Quem sabe um vídeo como esse não vai trazer luz nesse período tão sombrio. O doutor falou sobre que só vem aumentando, né? Segundo os dados da OMS, a cada 40 segundos, tem noção? A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. E a cada 1 segundo, tenta. 1 segundo é um respirar. Uma pessoa tenta. Então, assim, no Brasil, acho que é 14 milhões por ano, 38 pessoas por dia. É muito. Ao nosso redor está lotado de pessoas precisando de ajuda. Né? E parece que nada acontece ao nosso redor. É muito sério isso. É muito sério. Bom, eu vou interromper nessa parte do meio para fazer o nosso merchan tradicional.
Esse é o Papo 20, gente. Hoje um assunto muito sério, assim como os demais, com complexidade e tudo mais, mas hoje num tom mais de complexidade. Mas lembra você de curtir e compartilhar esse episódio. Vamos distribuir isso para o máximo de pessoas possível, gente. Tem muita gente por aí que precisa de conteúdos como esse. Então ajude a gente, compartilhe com quem você ama e gosta. Lembro que este podcast, chamado Papo 20, é gravado no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais de saúde, como psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e que procuram um local para atender. Esse episódio certamente vai alcançar o Brasil inteiro, quem sabe até outras regiões do planeta onde há brasileiros falantes de português, mas este espaço, a 20 Medical Offices, fica localizado na cidade de São José dos Campos. Então, profissional da área da saúde que está aqui nessa região e estiver procurando um local para atender, 20 Medical Offices. Você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices, tanto pelo QR Code que está aparecendo no canto direito da tela, às vezes vai aparecer o QR Code da 20 Medical Offices, às vezes o meu, mas você pode acessar pelo QR Code ou você pode acessar pelo @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você também pode acessar o do Papo 20, que é @papo20, e o meu, que atendo reumatologia também aqui na região do Vale do Paraíba, especificamente na 20 Medical Offices. O meu Instagram, se você quiser me seguir lá, vai ser um extremo prazer, é @reumato.marcos.moreira. E da nossa ilustre, extremamente importante convidada na presente data, a doutora Daniela Camargo. O Instagram dela é _psi Dani Camargo. Psi de PSI, né? _Psi Dani Camargo. Inclusive, eu vou pedir para a doutora mostrar novamente, ela escreveu um livro muito interessante. Ela tem participação nesse livro, com um capítulo que fala sobre a questão de suicídio. Se você quiser ter acesso a esse livro, você pode entrar em contato com ela pelo Instagram, pelo _Psi Dani Camargo, ou pelo telefone 12 99720 4438. 12 99720 4438. É isso. Vamos para cima, continuar o nosso assunto aqui. Poxa, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do Setembro Amarelo. Ele surgiu com um rapaz, tem uma história, você sabe contar essa história para a gente? É Mike. Mike é o nome dele? Sim, e ele tinha um carro amarelo, né? E aí, quando ele faleceu, os pais fizeram fitinhas amarelas e distribuíram, né? E aí isso foi pro mundo todo. Entendi. E no Brasil só chegou em 2015. Eu lembro que eu acho que ele tinha um Mustang, o carro nem era tão novo assim, então acho que tem bastante tempo, né? Acho que foi em 94, se eu não me engano. Ele nasceu, acho que foi em 94. Entendi. 1977. E no Brasil chegou em? 2015. 2015, caramba, estamos um pouquinho atrasado, né? Olha, mas sobre essa questão, o suicídio é o ato, mas o ato final, trágico, né? Mas e esse caminhar de ansiedade e depressão, como você tem visto isso no consultório, o aumento, essas novas gerações que têm tido uma dificuldade, como a doutora falou, de aceitação de problemas, o norte para isso? Como você tem visto, como você enxerga o futuro? Você acha que a tendência é piorar? É bem complicado, porque assim, em tudo, né? Estamos vivendo pós-pandemia um caos, né? Acho que afetou tanto a saúde física, mental, parte financeira de muitas pessoas. E é o que eu disse. Aí chega no consultório, eu acho que eu vou ter um infarto, estou com dor no peito e eu vim buscar ajuda porque eu passei no pronto-socorro e ele falou que eu precisava procurar terapia, mas sem saber de nada. Eu sempre falo que a gente não pode generalizar que tudo é emocional. Eu sempre falo para a pessoa, eu sou consciente, né? Procure um cardiologista, faça os seus exames, veja se realmente não tem nada na parte cardiológica. Se não tiver, a gente vai tratar um aprofundamento sobre a ansiedade. E a pessoa não sabe nem técnicas básicas para lidar com a ansiedade, como a técnica da respiração diafragmática, que também tem aqui no livro, né? Ensinando a pessoa, quando ela está em crise, é o básico. Porque a gente que entende de um pouquinho de saúde, da parte fisiológica,
A gente sabe que tem o sistema simpático e o parasimpático, né? E que um funciona e o outro para, mas e aí quando ele não para, principalmente diante de um problema que é mental? Porque o nosso sistema parasimpático ele para diante daquilo que eu estou vendo. Se não tem, ele não para. E aí? E aí eu preciso da respiração diafragmática para me ajudar a manejar essa ansiedade. Então, assim, quando vai para o consultório, a gente faz essa psicoeducação. Eu ensino o que é ansiedade. Muitos falam que a ansiedade é uma emoção. Então, eu vou trazer aqui para você, eu não sei como que você já escutou sobre isso no filme Divertidamente, que saiu agora, a ansiedade veio com uma emoção nova. Então, eu vou lançar para que cada um pense e tire as suas conclusões, né? Mas, por exemplo, nós temos as 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Uma criança, um bebê, ele nasce ansioso? Eu que vou te fazer as perguntas. Acho que não. Não, a gente vai adquirindo essa ansiedade com as circunstâncias da nossa vida. Então, eu não posso considerar uma ansiedade como uma emoção, porque ela não é inata, ela não nasceu comigo, ela não é involuntária, né? Agora, o medo, a alegria, se eu der um docinho para uma criança de 2 anos, que nem pode comer doce, ou um brinquedinho, eu preciso falar para ela, sorria. Não, é automático, aquela alegria já invade e a expressão toma forma. A raiva, tira o docinho dela. O brinquedinho, ela já sente. Agora, a ansiedade, não, a gente vai adquirindo ao longo da nossa história. Por isso eu falei lá no início, nós somos seres construídos de histórias. E quando eu não tenho habilidades e repertórios comportamentais para lidar com essas áreas da vida que eu te mostrei na roda da vida, eu não tenho habilidades para lidar com as dificuldades e frustrações. E aí vem ansiedade, depressão, suicídio. Entende? Então, assim, trabalho com muitos adolescentes, né, que chegam no consultório já com a ideia de suicídio, com sintomas da ansiedade. A ansiedade, assim, sua parte reumatológica. Você precisa ter critérios para considerar uma doença reumatológica, certo? Nós também, na psicologia, temos que ter critérios para ter uma hipótese diagnóstica. Eu não posso falar que um paciente tem um transtorno de ansiedade só com o fato dele falar, eu estou tendo taquicardia, fui parar no hospital achando que eu ia morrer. Eu preciso de, no mínimo, 5 critérios. E são muitos, tem mais de 20. A gente tem ferramentas também no consultório que são só para psicólogos. Tem gente que vai no Google, né? Dr. Google. Sim. Né? E tem ansiedade? Deve ter lá. Testes de ansiedade, mas que não são os que são habilitados para nós, que somos psicólogos. Claro. E aí a gente consegue avaliar pelos critérios, né? Taquicardia, sudorese, tremores, boca seca, dor de barriga, abdominal, um monte. Então, geralmente, você está se enquadrando nesses critérios e a hipótese diagnóstica é a ansiedade. Aí a gente encaminha para um psiquiatra para que ele possa prescrever a melhor medicação, porque não dá para falar que só nós, com a terapia, psicólogos, conseguimos resolver todos os problemas dos pacientes, né? E agora, assim, ultimamente tem sido a visão médica dos psiquiatras bem diferente de antigamente, né? Tem tido uma aceitação boa desse trabalho com uma parceria com psicólogo e psiquiatria. Até porque temas complexos sempre tem que ser tratado com a complexidade devida, né? Uma situação que eu queria descrever apenas que, assim, quando a gente fala que a pessoa não tem essas habilidades para compreender as coisas da vida, não é uma questão de julgamento, né? Não. É apenas uma questão do tipo, é preciso aprender a desenvolver essas habilidades. Para você resolver um problema, você precisa primeiro saber que você tem aquele problema e assumi-lo, né? Então, se você está com uma habilidade não tão boa para lidar com frustrações, não é que você é uma pessoa
inferior por isso. Não, é porque você... Que bom que você percebeu que essa habilidade lhe está faltando e que você pode construí-la a partir daí e melhorar nesse quesito. Na verdade, muito bom, muito interessante. Sim, porque habilidades nascemos zero. Exato. A gente não nasce nem com a habilidade de amar, a gente não nasce com a habilidade de dizer não, que é como é o primeiro capítulo do livro. Então, Nossa, achei isso demais. A terapia, ela vai te ensinando a você a construir essas habilidades. Entendi. Nossa, deve ser mágico. Eu adoro essa questão da psique humana. Você vê o paciente evoluir, claro que obviamente deve ter inúmeros desafios, nem sempre a banda toca como a gente gostaria, mas ver essa progressão é uma coisa que deve ser muito, muito satisfatória. Muito satisfatória. Você deve ser uma felizarda aí no dia a dia, né? Eu amo. Amo o que eu faço e eu falo que mais do que meu trabalho é minha missão de vida. Satisfeita pela escolha, então, que você fez lá na época do Enem? Sim. Muito bom. Agora, tem uma curiosidade que a gente estava conversando, que você é uma admiradora, amante, vai saber qual palavra podemos dizer, de borboletas. Sim. Conta pra gente. Cordão de borboleta, brinco de borboleta. Sim, e eu ganhei de pacientes queridos. Essa foi de uma paciente querida e essa também de uma paciente querida. E desde a infância, quando me lembro dos desenhos que eu fazia, eu não desenhava casinha, eu desenhava borboleta. E eu tenho minha pasta de papel de cartas, né, na minha época, antigamente, né? E tá cheio de papel de carta de borboletas, tem borboletinhas coladas. E assim, depois, quando eu fui fazer o meu cartão, aí eu pensei, né? Todo mundo põe cérebro. Eu não quero pôr cérebro, eu quero colocar algo que faça sentido para mim. Tem uma frase que eu aprendi... Cartão de visitas para entregar para as pessoas. Esse aqui, ó. Ele tem uma borboleta azul, né? E uma frase que eu aprendi com um professor na faculdade, que nós temos que fazer aquilo que nos faz sentido, que nos faz sentir. A vida é muito curta, né? Para você só viver no automático. E aí, você olha o cartãozinho dos psicólogos, a maioria só tem cérebro. Aí eu falei, não, eu não quero colocar cérebro. O cérebro tem a ver com aquilo que eu trabalho. Eu estudo, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Então, eu estudo o cérebro. Mas, e aí? Eu quero algo que faz sentido. E eu quero uma borboleta. E aí, depois eu comecei a ver, né, que a borboleta é o processo de transformação, a metamorfose. E é isso que acontece com o paciente. Ele chega ali no consultório, encapsulado ali num casulo, né? E a cada sessão, a cada degrauzinho que ele vai crescendo, evoluindo, ele vai até o ponto que ele está apto a voar sozinho, né? Então, assim, eu sempre, quando eu termino assim o processo terapêutico, eu costumo dizer, se é mulher, né? Homem a gente fala, mas fica um pouco estranho, né? Mas eu falo assim, voa borboleta, né? Você está pronta para alcançar novos voos, aquilo que você achava que você era incapaz, né, que você não tinha forças para conquistar, vai e conquista o seu espaço. Então, assim, faz muito sentido para mim a borboleta. Poxa, mágico. E assim, outra coisa, né, que a gente trabalha, principalmente para quem está com ideação suicida, a pessoa ela não tem sentido e propósito na vida, né? E a maioria, se você pergunta qual é o sentido, o seu propósito da vida, eu não sei. Você não precisa saber. Mas se você se sente realizado com aquilo, ok. Mas quando você faz terapia, a gente busca junto a busca desse sentido e do propósito de vida. E isso é ponto-chave. Por quê? Porque quando eu descubro o meu sentido, o que é o sentido? Para aquilo que eu nasci. Você já viu várias pessoas falando assim, eu nem sei para que eu nasci, não sei o que eu estou fazendo nessa vida? Então, quando você descobre o sentido da vida, para que você nasceu, e o propósito, como que você realiza o seu propósito? Através da ação, no caso, através do meu trabalho. Então, o sentido da minha vida, aquilo que faz sentido para mim é ver as vidas transformadas. A pessoa que chega ali com crise de ansiedade, com ideação suicida, depressivo, eu já escutei, como você falou no podcast seu, eu já escutei muito paciente que chega e fala assim, você é minha última saída. Sim,
principalmente paciente de ideação suicida. Você é minha última saída. Se não der certo, eu vou acabar com a minha vida. E aí, né? Porque você tem o seu preparo, você tem ferramentas. Eu escolhi ser psicólogo para ajudar o outro. Só que quando a gente escolhe pensando que você vai ajudar, você não imagina o quanto isso vai te ferir. Cada coisa que eu escuto ali, eu tenho que estar preparada psicologicamente, emocionalmente, para que eu não carregue a dor do outro para minha casa. E assim, eu sempre chego feliz em casa, às vezes não tanto por conta do que eu escuto, mas o meu esposo, quando já chega, ele fala assim: foi bom os seus atendimentos, hein? Você está com o rosto assim. E ele sempre fala: que bom você chegar do seu trabalho com esse semblante feliz. E assim, por mais pesado que o paciente chegue, a gente sempre termina ali. Eu peço, me dá um feedback da sessão de hoje, para que tudo que foi falado não fique solto, para que ele leve para a semana uma reflexão e continue aplicando aquilo ali, não 50 minutos, uma hora que a gente fica na sessão, com prática de vida, né? E ele sai mais leve, e isso me dá muita satisfação. Então, esse é o sentido, né? Ver as vidas transformadas. E a borboleta é a transformação. Sim. E eu consigo isso através do meu propósito, que é o meu trabalho. Vale, muito bom. Muito bacana, é um prazer recebê-la aqui, um prazer assim gigantesco, mas assim, muito bom mesmo. Infelizmente, nós temos um tempo para a gente seguir aqui, né? A gente está chegando naquilo que a gente definiu como o final do episódio. E como é corriqueiro, a gente sempre pede para o convidado ou para a convidada falar um pouquinho sobre si, definindo quem é a pessoa ali num intervalo não maior do que 2 minutos. Vou repetir o ato com você e pedir que você resuma, por gentileza, se possível for, quem é Daniela Camargo em 2 minutos. A Daniela Camargo é uma mulher hoje que olha para a infância. A minha infância não foi fácil e fui negligenciada por N situações pela parte de pai. Hoje, como psicóloga, eu vejo o quanto isso faz diferença. Mas a mulher que a Daniela Camargo se tornou, olha para a criança dela e diz: uau, né? Você conseguiu. Até me emociono, porque assim, só eu sei as dificuldades que eu passei, né? E sou mãe de 2 princesas, que era meu maior sonho de vida, era ser mãe e de menina. Eu queria ter uma menina. Deus me deu 2 meninas, uma faz agora 12, dia 21, e a outra 23, dia 24. Sou abençoada porque tenho um marido espetacular e sou cristã e só tenho a agradecer. Sou realizada naquilo que eu faço, sou muito feliz. Falo que tem pessoas que trabalham e esperam 2 dias da semana para poder ser feliz, né? Eu sou feliz todos os dias no meu trabalho, no meu final de semana com a minha família. Só tenho a agradecer. Muito bom mesmo. Bom, obrigado pela sua presença. Eu que obrigado. É difícil a gente até falar isso, mas obrigado pelas lágrimas, pelo seu pranto aqui. É sinal de que você está confortável, está feliz em partilhar com a gente a sua história. E saiba que você é sempre bem-vinda aqui. Tenho certeza que chamaremos mais vezes para falar sobre temas do livro, também colegas que talvez tenham escrito. E eu vou encerrar pedindo para a gente mostrar mais uma vez, né, que é o livro da qual a doutora participou da elaboração desse livro. Sim. Se você tiver curiosidade, tiver vontade de ter acesso a esse livro, você pode entrar em contato com a Daniela Camargo, a psicóloga, pelo _Psi Camargo, pelo Instagram, ou pelo WhatsApp 12 99720 4438. 12 99720 4438. Um livro que fala sobre a mente. Se você não viu a parte anterior do podcast, por gentileza, veja. Existe um livraço sobre diversos temas da psique humana e tenho certeza que vale o investimento. Não vou encerrar fazendo um merchan muito gigantesco, porque o tema é sensível e esse episódio, repito, é muito mais para um auxílio à comunidade do que para vender qualquer coisa.
mas esse é o Papo 20, ele acontece no espaço da 20 Medical Offices, um coworking médico na região de São José dos Campos e no Vale do Paraíba, voltado para profissionais de saúde que procuram um local para atender. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar pelo @20 Medical Offices, lembrando que sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VI, NCI. Meu nome é Marcos Moreira, eu atendo reumatologia aqui na 20. Se você quiser me seguir no Instagram, também ficarei extremamente lisonjeado com isso. Você pode me seguir pelo @reumato.marcos.moreira. O da doutora é _psi Dani Camargo. Eu geralmente termino com uma frase aqui, que a gente tira de um livro, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, tá? A única frase que eu vou dizer para vocês, para encerrar esse nosso episódio é: você não está sozinho. Se precisar, você pode ligar no número 188 ou assistindo o nosso episódio. Aqui você pode entrar em contato também com a doutora Dani, tá bom? Você não está sozinho. 188, esse povo Papo 20. Valeu.